Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e essa grande queda nas ações que tem acontecido desses dias para cá. Perceba que o Itaú já caiu mais de 13% em apenas, pessoal, 6 dias, tá? Ou seja, olha a volatilidade aqui no setor bancário. Mas é justamente essa volatilidade que nos abrem bons pontos, tá? Para ficar de olho e estudar, porque são nesses momentos aqui de turbulência que a gente aproveita para encher o carrinho. Nada se trata de recomendação, mas a perspectiva para o Itaú nesse ano é muito positiva. O banco prevê crescimento de resultados, bons pagamentos de proventos e as ações seguem aí caindo por um fluxo de correção do mercado, que pode abrir aí uma janela para quem olha para longo prazo. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre um segredo que poderia fazer com que as ações do Itaú subissem mais de 200% na bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Itaú representa aí a segunda maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que ele está representando aqui 30% da carteira. Tecnicamente 30%, né? 29,69, basta uma alta aqui de 1%, ele já bate 30% de representatividade. E perceba que ao longo do tempo ele está se aproximando do Banco do Brasil. Ó. O Banco do Brasil está aqui em 38,9%, o Itaú está em 30%. Então assim, essas porcentagens podem mudar no longo prazo. Por quê? Porque se uma ação subir muito na sua carteira, consequentemente, tá? Você vai ter aí uma maior representatividade naquela empresa. Exemplo, se o Itaú dobrar na cotação e o Banco do Brasil ficar aqui caindo ou de lado, ele vai passar a representar a primeira maior posição. O mesmo acontece com o Banco do Brasil. Se ele dobrar de preço, ele vai representar uma maior posição na sua carteira. Então não fiquem tão aficionados nisso. O que vocês têm que ficar aficionados é se você está pagando um bom preço nessa ação. É isso que vai fazer a diferença no seu portfólio de longo prazo. E claro que o Itaú, ele acaba sendo aí um sinônimo de rentabilidade. Sim, verdade. Porém, ele também acaba sendo um sinônimo de preços altos. Todo mundo acha que o Itaú é bem precificado pelo mercado, justamente pela qualidade dele, né? Em comparação com os outros 3 bancos aqui na bolsa, ele é o mais seguro por quê? Justamente porque ele tem grande parte da sua carteira de crédito voltada para o segmento de alta renda. Então ele consegue suportar um cenário macroeconômico mais adverso. Exemplo, se a Selic subir muito, se a inflação acabar descontrolando, né? Pode ter crise, pode não ter crise, o banco sempre vai dar um resultado satisfatório, porque para os ricos é indiferente se tem juro alto, inflação, diferentemente para o Bradesco e Banco do Brasil, que acaba tendo uma carteira muito mais voltada para o público de baixa renda, né? Mesmo que o Banco do Brasil tenha funcionalismo público na sua carteira, em comparação ao PJ e tecnicamente aí a iniciativa privada, eles ganham bem menos. Por isso que o Banco do Brasil tem mais inadimplência. O Itaú consegue manter uma inadimplência controlada. Isso aqui não é só por conta da gestão. A gestão do banco é boa, isso é verdade, tá? Mas, pessoal, a verdade é a seguinte, é por conta da carteira de crédito. Se o Itaú tivesse voltado muito para a baixa renda, muito provavelmente ele também estaria com uma crise muito similar com o do Banco do Brasil e também ao do Bradesco. Então, esse é o diferencial do Itaú, a sua carteira de crédito. Por isso que o mercado paga múltiplos mais elevados nas ações, negocia com valor patrimonial maior. Raramente você vai ver um Itaú negociando abaixo de uma vez o valor patrimonial, porque ele é um banco com ROI muito alto. Mesmo em cenário complicado, que foi ali a pandemia que a gente teve ali no ano de 2020, que foi um impacto generalizado para todos os bancos, o banco rapidamente caiu para um ROI de 13% e já para o outro ano ele voltou para 17%. Então perceba que a normalidade do Itaú é oscilar, né, num ROI de 17% a 22% ao ano na média. Então é maior do que todos os outros bancos, por isso que ele acaba tendo mais qualidade e por isso que o preço é mais alto. Porém aí é que tá a pegadinha. Já que o Itaú negocia com múltiplos maiores, a gente tem que comparar com a sua própria média histórica do passado. Perceba que em mercados de alta, mercados mais eufóricos, o Itaú já chegou a ser cotado por uma relação preço sobre lucro de quase 15 vezes, tá? Isso em mercados mais eufóricos. Então, hoje, o múltiplo atual do Itaú, qual seria? O banco projeta crescimento de lucros esse ano, apoiado por um controle da inadimplência, alta do resultado,
A perspectiva neste ano é de um lucro na faixa de 52 bilhões, tá? Com uma aceleração mais elevada no balanço do segundo trimestre. Então você pode supor um PL de 8,48 vezes. É barato? É barato, porque a média do Itaú no longo prazo é ser de 13, em relação pelo menos com o benchmark que é o Ibovespa. Empresas de muita qualidade, você vê o BTG, por exemplo. O BTG tem uma qualidade próxima do Itaú e está negociando por 14 vezes de PL. O que justifica isso? As irracionalidades do mercado. Então você pega aqui, ó, 13 vezes, divide por 8,5, potencial de valorização apenas para a regressão à média dele de 52% de alta. Perceba que aí uma alta considerável. E para ele ficar, né, tecnicamente caro, entre aspas, ele teria que subir na cotação o aproximadamente, considerando aqui, né, o múltiplo atual do Itaú, ele teria que se valorizar 76% na cotação. Perceba que seria uma alta interessante, aliado com o quê? Bons pagamentos de proventos, porque o banco hoje, pelo valor de mercado atual dele, e ele estar cotado por 8 vezes de PL, você pode supor, basta você pegar aqui, ó, 1 dividido por 8,5, né? Multiplicado pelo um payout de 70%. O Itaú ele vai pagar neste ano uns 8,2% de dividend yield. Isso de forma operacional. Detalhe como o banco está tendo excesso de capital, ele está pagando um provento adicional além desses, que é o extraordinário. Se você pega aqui, né, o adicional que o Itaú paga ano a ano, você poderia supor um yield projetivo para 2026 de 12,2%, fora o ROI. Então, se você coloca aqui, ó, 1 menos o payout, né, que é de 50% na média, vezes ROI, que está na faixa de 22% ao ano, daqui para frente, olhando para o curto prazo, médio prazo, o banco pode crescer a uma taxa de 11% ao ano na média no seu lucro. Se você soma com um provento de 11, somado, consequentemente, ó, 11 mais 11, né, que dá o provento mais crescimento, e você coloca um re-rating, supondo que a ação vai subir em linha com a inflação por longo prazo, retorno embutido na ação poderia chegar a mais de 28% ao ano na média, que já é um baita retorno, né? Isso aqui, se eu só estou supondo que a ação suba em linha com a inflação. A gente sabe que as ações do Itaú se valorizaram aproximadamente aí, mais do que, se você pega aqui a cotação padrão, ó, em apenas um ano, pessoal, a cotação do banco se apreciou do ano passado para cá, mais de 50%. Isso em apenas alguns meses. Então perceba que o banco segue barato, mesmo após essa alta, porque o lucro líquido tem crescido a uma taxa bem interessante. Mas, Pablo, você citou pra gente um potencial de mais de 200%. Você tá enganando? Claro que não. Basta a gente olhar para o múltiplo do Warren Buffett, tá? Que se chama valor intrínseco. Você vai pegar este múltiplo aqui, ó, ele funciona muito para empresas de muita qualidade. O que você vai fazer? O Itaú cresce na média 12% ao ano, correto? Basicamente isso. Só que no longo prazo, no longuíssimo prazo, ele cresce a uma taxa menor. Por exemplo, se você coloca aqui o longo prazo, o ROI de longo prazo ele é de 18% ao ano. Então ele cresce ali uma taxa de 9 a 8. Fica mais realístico, né? Logo a gente coloca 12 menos aqui 9, você tem 3, né? LPA do Itaú projetivo é na faixa aqui de mais ou menos 5, projetado para o ano de 2026. Vamos colocar 4,50, sendo um pouquinho mais pessimista. Aí você divide isso aqui, né, por 0,035, né, que é a razão do 12 menos 8 de crescimento. Pablo, por que 12? Você não explicou. 12 porque o Warren Buffett queria aqui um retorno de 12% ao ano no mínimo. Então, por isso que ele coloca 12. A gente faz 12 menos o crescimento da empresa. Qual que seria o preço justo da ação? R$ 128. E aí, se você colocar um pouquinho de otimismo, porque o mercado sempre adiciona um pouquinho de otimismo quando tudo está em alta, o Itaú teria um potencial de alta de 275% na cotação no melhor dos cenários. No pior dos cenários, é aquele preço lá de 128 dividido por este preço atual, você tem um potencial de alta de 200%. Então perceba que para ele ficar caro de verdade, a ação teria que dobrar por 2. Pablo, só que aí você tá viajando, uma blue chip dobrar por 2 é possível, no mercado de muita euforia pode acontecer. Ninguém calcula isso, mas pode acontecer. Pode demorar uns 3 a 4 anos. Se você somar isso com o provento, você teve justamente aquela rentabilidade de 28 a 30% ao ano na média numa empresa extremamente previsível, que não vai te dar trabalho. Pablo, eu não estou satisfeito com 28 a 30% ao ano na média, para mim não cola. Aí você vai ter que, nada é recomendação, ir para o Banco do Brasil. Você pega o Banco do Brasil hoje, ele tem um potencial mais elevado do que o Itaú, tá? Ele pode girar mais de 40 a 50% ao ano na média com a recuperação do lucro. Só que aí você tá preparado para aguentar a
volatilidade? Então, assim, você precisa avaliar, porque é uma questão do que você está preparado de suportar. Às vezes é mais fácil você ter de 28% a 30% ao ano no médio prazo, porque pro longuíssimo prazo é mais razoável a gente colocar 25%, né? Mas você quer pro médio prazo de 30% a 31% ao ano com mais tranquilidade no Itaú, ou você quer uma volatilidade maior, que vai te dar trabalho, você vai precisar acompanhar mais de perto, vai ter mais dor de cabeça, digamos, num Banco do Brasil, que vai te dar 40%, 50% ao ano. Eu gosto dos dois, tá? Um que me dê mais rentabilidade com uma dor de cabeça um pouco maior, e um que me dê um pouco menos, mas que eu vou ter muito mais tranquilidade. Então, assim, dá para você aliar as duas estratégias, mas depende do que você, obviamente, né, está preparado. Nada se trata de recomendação, mas olhando para uma lupa de longo prazo, o Itaú, mesmo após a alta nas ações, aparentemente ainda segue descontado. Pablo, que preço você falaria que o Itaú já começa a deixar de ser atrativo? Nos R$ 47, tá? Aí neste preço aí, eu já fico de fora, porque ele a R$ 47, você teria uma relação preço sobre lucro, com um lucro projetivo para este ano de 52 bilhões, você teria 9, quase 10 vezes. Aí é melhor não, né? Porque você já está comprando muito perto da média histórica. Mas ele a 40, abaixo de R$ 45, já fica aí bom, tá? Para mim, no médio a longo prazo. E claro, pessoal, mais uma vez, nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm ações do Itaú e qual é essa expectativa no médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do Itaú, representa a minha segunda maior posição e vou seguir aí aumentando a posição para longo prazo, pelo menos para deixar ele bem equilibrado com o Banco do Brasil, tá? Porque quando o Banco do Brasil estiver passando por crise, eu tenho o Itaú segurando a carteira. E se o Itaú acabar reduzindo o provento, eu tenho o Banco do Brasil me turbinando a carteira. E aí depois eu posso ir focando em outras ações, né? Talvez focando numa BR Partners, numa Petrobras, numa BB Seguridade, que também segue barata no preço atual. Aí eu vou observando o que faz mais sentido aqui para mim. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!